Prazer para mim estar na coordenação dessa noite, que terá como tema a mística cristã na contemporaneidade, com a professora Maria Clara Bingaman, que é da PUC, Rio de Janeiro. Ela professora Maria Clara, quando a gente se encontrou no corredor, eu manifestei minha alegria pelo reencontro e a volta, e ela disse que o bom filho a casa retorna. Então, Maria Clara é nossa irmã de trabalhos e é parceira, companheira da Universidade, da Teologia na Universidade Católica. Já esteve aqui em vários outros eventos, semanas como estas ou como outras, e quase que dispensaria a apresentação. Ela é uma teóloga, trabalha como teóloga sistemática, tem uma ampla produção através de publicações, é plural mesmo, quer dizer, publicações em vários campos da teologia sistemática, na cristologia, mariologia, eclesiologia, em várias línguas e em vários meios também, como, por exemplo, não apenas livros, mas também audiovisuais, etc. Participa de vários projetos e programas nesse sentido de contribuir com a sua reflexão crítica do seu lugar de cristã, de mulher cristã e teóloga, para uma visão e uma reflexão crítica em torno da prática cristã, da presença pública do cristianismo e da igreja no Brasil e no mundo. Só para ilustrar, quer dizer, tudo isso aqui não vou poder recitar, quer dizer, muitas das obras, a professora Maria Clara tem um blog, pode chamar assim, uma página, o blog daqui, o blogueiro daqui é o Gil. Então, a professora Maria Clara tem uma página na internet que é muito fácil de acessar. Se você coloca Maria Clara Bingaman, logo tem acesso à página, tem até possibilidade de comunicação direta, e onde tem todo esse perfil, onde pode ter acesso a esse perfil da sua produtividade, do seu trabalho teológico no Brasil e no mundo. Por exemplo, estou vendo aqui uma das últimas publicações da professora Maria Clara, é Bem e Mal em Guimarães Rosa, pela editora UAB, em 2009, mas deve ter muitas outras. Escreveu sobre Trindade, como já disse, cristologia, mariologia, etc. E esse tema da mística lhe é muito caro. Quem a conhece de outros momentos, de outros encontros, sabe o quanto ela pode contribuir bem e puxar, e aguçar não apenas nossa curiosidade, mas o nosso gosto de aprofundamento. Então, Maria Clara, eu gostaria de, em nome da Universidade Católica e do curso de Teologia, do Centro de Teologia e Ciências Humanas, ela é minha homóloga na PUC Rio, porque está também na direção do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC Rio, e nós ficamos muito felizes com sua presença, também por conta do aprofundamento, das possibilidades de aprofundamento das nossas parcerias. Ontem nós tivemos aqui o lançamento do Humanitas Unicap, que envolve uma parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que é também dos jesuítas, lá no Rio Grande do Sul. Mas nós temos várias coisas em andamento com a teologia da PUC Rio, e a professora Maria Clara é fundamental nessa interlocução e para projetos futuros de apoio a essa nossa nova realidade, quer dizer, do nosso curso de teologia à tarde. A gente conta muito com vocês. E gostaria de, em nome do padre Pedro Rubens, que é o reitor do nosso Unicap, apresentar as boas-vindas, e ele pede também que apresente as desculpas por não estar aqui nesse momento lhe prestigiando
é que hoje nós temos o jubileu do nosso madrigal, que é o madrigal da Universidade Católica, e está tendo uma apresentação, mas é fora desse mesmo horário, e ele, na condição de reitor, devia também estar por lá. Mas sinta-se bem-vinda e agradecida também pelo Padre Pedro Rubens. Então, feitas essas introduções, eu passo a palavra para Maria Clara, que é quem a gente veio escutar hoje à noite. Agradeço muito ao professor Tegislanda essa apresentação aí tão amável e generosa que ele fez. Vai por conta da amizade, boa parte dela. Para mim é sempre uma alegria voltar à Unicap. Já estive aqui mais de uma vez numa semana teológica, inclusive juntamente com o professor Queiruga, se não me engano, né? Mas antes já tive também a convite do professor Jacques Trudel, dando um mini curso, enfim, foram várias as ocasiões. E a Unicap também já esteve lá na PUC do Rio em várias ocasiões, seja por alunos que a gente teve a alegria de acompanhar no seu processo de pós-graduação, né? Atualmente temos uma, Francilaide, né? Que está fazendo doutorado agora, né? Trabalhando justamente questão da mística interreligiosa, está indo muito bem. E seja também em simpósios internacionais, onde professores daqui apresentaram comunicações. Então, realmente, né, a parceria vem de longa data e é sempre muito positiva. Então, o fato de estar aqui foi necessário fazer umas torcidas na agenda para conseguir, mas a gente fez, né? E estamos aqui e para mim já está valendo a pena, espero que para vocês também valha. Então, quanto tempo nós temos assim previsto? Vai até que horas a sessão? Concluir as perguntas. Isso, então, 1 hora, assim, no máximo 1 hora para falar, depois a gente abre, né? O diálogo sempre é bom, né? A gente poder discutir, né? Perguntar, dialogar, tudo isso, né? Eu tenho me detido bastante nos últimos tempos nesse tema, né? Que eu intitulei para vocês a mística cristã na contemporaneidade, né? Na verdade, eu sou homóloga do DEGES, só até chegar a confirmação do nome do meu sucessor, que já está eleito. É o professor Paulo Fernando Carneiro de Andrade, que é atualmente vice-decano. Então, teve essa questão de Assembleia da CNBB e tudo, o bispo acabou de voltar, ainda não mandou a confirmação, deve chegar por esses dias, e assim que possível vou passar o cargo, e a partir daí vou pedir à universidade, me foi concedido um semestre sabático. E o meu projeto para esse sabático é justamente sobre isso, né? A mística cristã no século sem Deus, né? Um estudo sobre a experiência cristã, a experiência espiritual cristã no século XX. Por que isso me interessa de uma maneira especial? O que tem a mística cristã no século XX, né? Portanto, na contemporaneidade, diferente da mística cristã em todas as épocas, né? Me parece que o processo de secularização, né, e o avanço da autonomia, do questionamento da religião, do mundo teocêntrico, vai fazer com que homens e mulheres que façam uma experiência profunda, né, de união com o mistério de Deus, vão fazer novas sínteses na sua experiência. Sínteses que vão fazê-los caminhar para fronteiras onde antes a mística cristã não tinha caminhado. Essas fronteiras são as fronteiras da própria instituição, né? Então, os místicos, quando a gente pensa em místicos cristãos, pensa em São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, são frades carmelitas, né? Frades e freiras carmelitas viviam dentro de conventos, né? E vários outros, São Francisco, quer dizer, São Francisco já é meio original, mas acabou fundando a sua ordem. Santo Inácio, também mesma coisa, né? Na contemporaneidade a gente vai encontrar místicos que, seja dentro da instituição, são meio marginais dentro delas, porque vão inovar, né?
permanecem meio na fronteira da instituição pela prática que a sua mística vai levá-los a fazer. Então, é um pouco isso que eu estou interessada em aprofundar, já venho aprofundando há algum tempo e estou interessada em aprofundar mais ainda, né? E são essas reflexões que eu trago hoje para vocês. O atual contexto no qual nós estamos inseridos, que é denominado de várias formas, né? Se há uma coisa onde não há consenso, é a denominação do tempo que nós vivemos. Modernidade, modernidade tardia, hipermodernidade, pós-modernidade, são vários dos nomes com que se designam esses tempos tão movediços onde nós vivemos, né? E por isso mesmo se vê como eles são mutantes, como são, né, transformantes e como é difícil agarrá-los, mesmo com definições, né? Não se trata apenas de uma época de mudanças, mas de uma mudança de época. Aquilo que acontece na sociedade ocidental, na qual nós vivemos, e que marca profundamente a vida humana, sua configuração e seu contexto. Talvez um dos impactos mais profundos que essa mudança de época apresenta é o que incide sobre a religião. Se no iluminismo a razão humana começa a ganhar destaque, começa a fazer seu voo livre, né? E passa a ser o princípio fundamental que rege a vida humana, constituindo-se como norma inapelável da verdade, hoje a configuração da mudança é outra. A crise da modernidade, a crise da razão iluminista, da razão potente, vai ser sucedida por um novo estado de coisas que o conhecimento humano ainda está longe de ter assimilado exaustivamente ou satisfatoriamente. E no século XX, parece que esse processo vai aparecer com mais clareza, com mais nitidez. A religião sofre as consequências da nova visão de mundo que a modernidade apresenta em primeiro lugar. E depois vai sofrer as consequências que a novidade que a pós-modernidade ou hipermodernidade traz também apresenta. Na modernidade, para que algo seja considerado legítimo, tem que passar pelo crivo da razão, né? Porque a razão considera o ser humano como ser pensante. A crítica e o questionamento em relação à tradição e à autoridade, né, e a tudo que é instituição que se baseia sobre isso, vão crescendo e se firmam. Emerge uma nova organização humana que implica em abandonar a antiga, que seria baseada numa superstição, na magia, na intolerância, no fanatismo, eis as coisas das quais a modernidade acusa a Idade Média, a Idade das Trevas, o obscurantista. Então, o período da história que engloba os séculos XIV, XV, né, e vai se estender até o século XX, vai se caracterizar pelo crescimento da autonomia do ser humano, dos grandes avanços científicos, da utilização da razão para explicar o que antes cabia às crenças. Antes a crença, a religião explicava as coisas, agora vai ser a razão e a ciência que vão explicar. O ser humano, em vez de Deus, passa a ser o centro do universo, dos fenômenos, dos acontecimentos, não mais Deus, como no período medieval. O ser humano se torna adulto, sujeito da própria história. A emancipação do sujeito é um fato, ele se torna responsável pela sua felicidade, né? Essa felicidade depende dele, da sua ação, da sua reflexão. O cristianismo histórico, que é uma religião indiscutivelmente majoritária e hegemônica no hemisfério ocidental, vai ver surgir bem perto de si e mesmo dentro das suas fileiras fenômenos como o teísmo, né, que é a admissão de um ser supremo, mas não necessariamente a fé num Deus pessoal. O secularismo, né, o ateísmo, a negação de um ser supremo, o agnosticismo, a negação da possibilidade de conhecer a existência de um ser supremo. Nessa atmosfera de rejeição, foram atingidos, não apenas externamente, mas também enquanto estrutura interna de pensamento,
as próprias categorias mentais dos fiéis, né? A cabeça foi feita de outra, passou a ser feita de outra maneira. A estes começou a aparecer não restar outra opção senão a alternativa de rejeitar o mundo moderno e refugiar-se numa fé fideísta, digamos assim. Ou isso, ou entrar em diálogo com o pensamento iluminista, aceitando em suas apologias as mesmas formas de pensamento modernas, ou pelo menos um grau maior de tolerância com essa modernidade secularista que invadia seu campo de vida e de conhecimento. Porém, né, as profecias dos grandes astros da modernidade, chamados por Paul Ricoeur os mestres da suspeita, de que a religião era só questão de tempo, ia ser banida do horizonte humano, não se cumpriram, né? Os mesmos iluministas que tanto criticaram os elementos supersticiosos e mágicos da religião cristã, nós os vemos capitulando diante da força do elemento da transcendência como constitutivo da humanidade. E nós os vemos buscando outro modelo de Deus e de religião, mas de acordo com a visão mecanicista de um mundo físico tecnicamente perfeito, que provinha das novas ciências. Assim, a nomeação de Deus vai começar a receber as denominações adequadas a esse novo estado de coisas: grande relojoeiro, supremo arquiteto ou geômetra, dando testemunho da necessidade teórica que começa a derivar de uma visão racionalista do mundo. A religião vai se tornar, então, cada vez mais algo exclusivamente do foro interior da consciência humana, ausente de mediação ou intermediário. Vai passar a habitar a esfera do privado, onde cada um seleciona, acredita e acolhe as verdades que lhe são apresentadas, discernindo-as, apreciando-as através do uso da razão. Segundo alguns dos grandes filósofos que pensaram essa mudança de época, como Nietzsche, Heidegger e Wittgenstein, o sentido da história universal vai se desconstruindo e em seu lugar se edifica um novo sentido, que é o da história individual. O que importa não é o sentido da história universal, mas o da história de cada um, né? Onde o sujeito responsável por essa responde a circunstâncias históricas concretas, elaborando sínteses sempre renovadas, não se regendo mais por grandes narrativas, por normas fixas e sentidos permanentes. O conhecimento vai se dividir, se segmentar em várias especialidades e os acontecimentos passam a ser dependentes e relativos, de acordo com o evento, com o diálogo e com a interpretação que deles é feita, de acordo com o entendimento de cada indivíduo. Os conceitos de secularização e de progresso vão ganhando centralidade cada vez mais consistente, pois passamos de ser, que éramos antes, né, unicamente pensados por um Deus que nos cria, que a tudo dá consistência e movimento, para ser pensantes, produtores de um pensamento, espíritos conscientes de si mesmo, já que para quem pensa, o pensante é infinitamente mais próximo, mais presente e mais certo do que o pensado. O pensado é passivo, é pensado por outro, né? O pensante tem nas rédeas a mão, nas rédeas o que pensa, né? Então, quando isto também, isso é produto da crise medieval, teocêntrica, éramos pensados por um Deus. A ciência ganha sua autonomia, o ser humano passa a estar no centro, Deus não é mais aquele todo que a tudo dirige e que tudo explica, né? Deus passa a ser o grande relojoeiro, o arquiteto, né? Que faz um mundo perfeito, e começam a pulular novas posições que inclusive ousam rejeitar Deus, ou pelo menos rejeitar a possibilidade do ser humano conhecer Deus. O interessante é que isso também vai entrar em crise, né? Ao entrar em crise, a razão iluminista, potente, soberana, vai então questionar
todo o sistema de compreensão e entendimento que passou a imperar com ela, né? Já não mais autocompreendida como império da razão, nossa época, o momento que nós vivemos hoje, assiste à fragmentação das grandes narrativas, das grandes utopias que a modernidade construiu. Por exemplo, a utopia socialista, nós vimos, eu vi, né, na televisão, aquela que chamávamos cortina de ferro, fronteira por onde as pessoas tinham que passar. Me lembro na revista O Cruzeiro, que os mais jovens nem sabem que existiu, mas minha avó me mostrava e tal. Um rapaz que fez passar a namorada amarrada debaixo do carro para poder atravessar a fronteira da cortina de ferro. Na hora que passou, o coque dela se desfez e o cabelo louro ficou solto. E tem as botas do soldado fotografadas e o cabelo solto tocando o chão. Mas o soldado não viu e ela conseguiu passar. Depois tem ela dando entrevista, como isso era explorado pela mídia, evidentemente fugiu do monstro comunista, né? Então aquilo que era inexpugnável, aquilo onde ninguém penetrava, caiu feito um castelo de cartas. As crianças brincavam com os cacos do muro. A estátua de Lenin fez assim, caiu no chão. Ou seja, a gente viu como aquilo estava frágil, estava fragilizado, né? Os grandes modelos construídos pela modernidade, isso e outros, né? As grandes narrativas, as grandes utopias, né? Fragmentaram-se e a modernidade, o Império da Razão, se viu obrigada a repensar e refundir todos ou quase todos os conceitos que lhe davam antes sustentação teórica. A própria dificuldade de nomear o período que atravessamos dá conta da sua complexidade, aquilo que eu dizia no início, né? Modernidade em crise, modernidade tardia, hipermodernidade, pós-modernidade. O fato é que nossa época está definitivamente confrontada e defrontada com a crise de seu modelo. Tudo que é sólido desmancha no ar, né? Como diz o título do livro. Tudo que era seguro é posto em dúvida, tanto perguntas como respostas, abalando a imagem que o ser humano construíra para si mesmo como sujeito, pensante, construtor da sua história. Os sentimentos predominantes são de insegurança, desconfiança. Hoje eu estava vendo ali, antes de entrar aqui, os telões, as bolsas caíram 58%, Nasdaq, ninguém mais sabe nada do que vai acontecer, né? Há um esvaziamento da história em consequência dos ideais políticos e religiosos que fracassaram, sobretudo e concretamente, ao longo do século XX. Né? Fala-se do fim da história. Ao se dar conta de que não possui uma base sólida como se imaginava, e que a razão sozinha não responde às suas grandes perguntas sobre o sentido da vida, a razão sozinha, né? A razão tem que estar ali, mas a razão sozinha não é capaz de responder às grandes perguntas sobre o sentido da vida. O ser humano, enquanto indivíduo, passa então a buscar por si mesmo e desligado de sistemas e propostas coletivas e comunitárias até, uma base que sustente suas crenças e edifique sua identidade com alguma consistência. No entanto, essa busca vai acabar por tornar esse indivíduo um ser múltiplo e fragmentado, possuindo não apenas uma, mas várias bases, que podem ser mudadas, trocadas, substituídas, de acordo com as necessidades de cada um e cada uma. A cultura individual passa a ser a cultura que cada um construiu por si mesmo e deseja seguir, e não a da sociedade a qual o indivíduo ou o grupo pertence, da qual deseja ou faz ou deseja fazer parte. Então, a cultura entra em crise, os meios de comunicação contribuem para isso através do excesso de informação, da contradição das informações, que torna quase impossível avaliar e julgar os acontecimentos. A gente sabe, né? As figuras políticas são feitas pelos meios de comunicação, são construídas pelos meios de comunicação. O que há de real ali? Muito difícil avaliar, né? Agora a gente está em campanha eleitoral, os candidatos são... né? A gente sabe que a verdadeira batalha se trava nos meios de comunicação, né? Eles é que vão editar os debates, fazer o candidato aparecer positivo, negativo, né? Enfatizar as coisas, os aspectos positivos do candidato que interessa, ocultar, é isso, né? E a gente, nós não temos, ou temos talvez
algo de senso crítico para discernir, mas a maioria da população não tem, né? Então a eleição vai se decidir, é ali mesmo, né? Então, com o excesso de informação, acaba por haver uma banalização dos mesmos, né? Dos acontecimentos, transformando a realidade em virtualidade, né? O mundo virtual hoje, né? Entra mais nas pessoas, sobretudo nas jovens gerações, talvez mais que o mundo real. O real é feito de imagens. Com tanta informação, há um pluralismo de culturas, o que acaba por produzir subculturas, tornando impossível, quase impossível, uma visão unitária da história, como a modernidade pretendia, né? Os meios de comunicação vão ser construtores de opiniões, de identidades. De acordo com o consumo, se manipula e se vende a imagem que se deseja. Se movem sociedades inteiras de acordo com os interesses que lhes cabem. Interesses geralmente de um pequeno grupo que tem interesse de controlar as massas. Aqueles que controlam as opiniões detêm o poder. O lema subentendido do período em que vivemos poderia ser expresso assim: o ser humano é aquilo que consome, e quanto mais consumir, mais feliz será. Enquanto a modernidade pretendia, né, erigir o ser humano como ser pensante, a pós ou hiper ou sei lá o que, modernidade, pretende erigir o ser humano como ser consumidor, né? Por isso é importante construir e destruir rapidamente os modelos para que o ser humano sinta a necessidade de passar a consumir outras coisas, né? Deixar de lado aquelas e consumir outras. Há um crescimento assustador na oferta de produtos e serviços, uma abundância de meios, uma escassez de fins. Vive-se uma cultura acelerada na qual muitas coisas se obtêm no mesmo instante, está ao alcance do clique. Clique, compre com um clique. Paf, comprou. Né? Namore com um clique. Se começa e se termina relacionamentos com um clique. Se suicida com um clique. Né? Há grupos estimulando suicídios. Quem acompanhou o caso daquele adolescente do Rio Grande do Sul, um caso dramático, né? O grupo incitando o menino a consumar o suicídio. O psiquiatra chorava dando entrevista, todo o trabalho que ele fazia no consultório, o grupo na internet destruía, né? Negócio, informação, comunicação, relacionamentos afetivos. Isso resulta em uma voragem de perguntas e respostas que lança fora aquilo que não se integra nos circuitos de velocidade aos quais nos habituamos e que criam nos seres humanos entranhas de impaciência. A gente não aguenta mais esperar um minuto pelas coisas. Tudo tem que ter pá, já. O permanente não dura e deve ser sempre trocado por algo mais novo, mais moderno, mais rápido, mais, né? São as tecnologias que determinam o poder aquisitivo de cada indivíduo. E o cogito de Descartes, penso, logo existo, que havia definido o ser humano como ser de razão, é substituído por um movimento veloz e inconsistente que pretende fazê-lo um ser de consumo. Século sem Deus, onde até as divindades são efêmeras e fugazes, né? Identificando-se com objetos de consumo, tudo se consome até a religião. Igrejas eletrônicas, na televisão, né? Fetiches. O século XX traz o auge do processo da pós-modernidade. Resgata o transcendente, mas não é mais o transcendente pré-moderno, né? É um transcendente fragmentado diante do ser humano, apresentado sem rosto, sem identidade, sem absolutos. As experiências, entre aspas, religiosas voltam a multiplicar-se, banidas que pareciam estar pela racionalidade moderna, mas sua configuração não consiste mais na relação com um Deus pessoal e absoluto, e sim no consumo a mais. Consumo de experiências sensíveis que falam aos sentidos e são trocadas por outras, igualmente epidérmicas e superficiais, quando esgotarem seu potencial de prazer e deleite para aquele ou aquela que as busca. E é por isso, então, que tem aqueles dois modelos que Libânio tem trabalhado, Faustino Teixeira, Daniel Hervé-Léger e outros, né? A religião como supermercado, onde nas gôndolas se pega os produtos e se faz a própria feira semanal no carrinho, ou a religião como lugar de trânsito, onde se passa por uma, se vai para outra. Como é que se configuraria a experiência de Deus nesse contexto? Uma nova concepção de ser humano necessariamente corresponde a uma nova concepção de Deus.
Para que haja a construção desse novo sujeito, a ideia de um Deus absoluto é posta em questão. Na modernidade isso já acontece, porque a razão exige uma ruptura com a ideia de um Deus absoluto que dá sentido a tudo que é intraterreno. Então a razão ocupa o lugar de Deus. E a Revolução Francesa faz isso concretamente, né? Coloca a deusa razão diante, né, dos olhos da humanidade. Vemos que na modernidade o mundo foi reduzido, de uma certa maneira, a enunciados científicos, onde a razão se adapta aos fatos sem procurar transcendê-los. Porém, ao retirar Deus do referencial da humanidade, das sociedades, o homem moderno passa a procurar algo que ocupe um lugar que ficou vazio. E quem ocupa esse lugar é ele mesmo, é o próprio ser humano, como ser pensante que para tudo é ponto de referência. O ser humano vai ser então a origem, o centro, o termo final da transcendência ou da religião, ou chame-se lá como quiser. Deus vai passar a ser um produto humano porque é a condição humana que dá origem à religião. Negando Deus, restitui-se ao homem os atributos dos quais ele mesmo se havia despojado, projetando-os inconscientemente no ser imaginário, como é a crítica de Feuerbach. Restitui-se a infinitude da subjetividade humana àquela que antes negara reconhecê-la em si mesmo. No entanto, nesse ser humano moderno, ainda se identificam ideais que possuem estreita ligação com os conteúdos referentes à fé e à religião, tais como o compromisso, a responsabilidade, a consciência ética, são valores muito presentes ainda na modernidade, né? Há a rejeição das normas morais e das definições dogmáticas, mas há uma extrema valorização de tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer, da sua dignidade. Toda a luta pelos direitos humanos, por exemplo, é moderna, devedora da modernidade. O ser humano vê com muito otimismo, né, a oportunidade de se tornar protagonista da própria história, não mais mero espectador. Isso é positivo. Na pós-modernidade é diferente o processo. Há um retorno, em parte, do referencial a Deus, mas em outras perspectivas. Diversos fetiches e ídolos vão dividir o protagonismo com o ser humano, né? A perspectiva de tais referenciais é individual. Cada um escolhe como, onde, quando, por que deve seguir um caminho religioso de acordo com seu desejo e necessidade. A visão de Deus e do próprio ser humano é privatizada. Por trás de uma atitude tranquilizadora e segura, o homem pós-moderno se refugia num fanatismo de nova configuração, canonizando e divinizando não mais os ideais modernos, mas coisas imediatas que pode possuir e consumir. Às vezes coisas que a gente fica estarrecido, como pessoas letradas, né? Duende, fada. Eu não estou brincando, não. Pessoas universitárias, de nível universitário. Uma vez eu dava carona para uma aluna, né? E no Rio de Janeiro agora arrefeceu um pouco, mas teve uma época que a Xuxa falava, era lei na televisão, né? A Xuxa tinha mania do duende. E o duende pulou na cama, porque o duende me disse, porque o duende... Isso para as criancinhas faz um bem danado à cabeça e, pelo visto, para os adultos também. Aí passou um carro com aquele plástico. Eu acredito em duende. Eu comentei com essa aluna. Uma moça brilhante, fez 2 faculdades. Falava várias línguas. Eu disse, eu tenho uma raiva desse negócio. Cada vez que passa isso, eu acredito em duende. Ela me olhou e disse, você não acredita nos espíritos da floresta? Isso não é possível. Isso... Fora, sim, engenheiros, pós-graduados que não saem de casa na sexta-feira 13, por aí vamos, né? Então, está mais perto da gente do que a gente pensa, né? Nós temos um professor na PUC, o Padre Joel, ele agora, ele é coordenador de pastoral da diocese, então está muito mais no palácio do que... Mas ele foi pároco da Barra. A Barra da Tijuca é uma cidade dentro da cidade, né? Porque ali na Barra tem de tudo. Bom, ele diz que não havia um dia que ele não fosse convocado em algum condomínio daqueles que tem milhões de apartamentos
E a dona de casa, uma senhora de classe média alta, dizendo: eu chamei o senhor para tirar o Cosme Damião da menina, senão ela não sai de trás do fogão. Ele dizia: o quê? E via a filha da dona da casa atrás do fogão, esperava que ele fizesse sei lá que ritual para tirar o Cosme Damião da menina, uma moça que frequentava a paróquia, se dizia católico, ou seja, um fuzuê, uma bagunça impressionante, né? E bom, teve um batizado, e a Xuxa era paroquiana dele, morava ali nas imediações da paróquia. E teve um batizado e a Xuxa era madrinha. Bom, foi uma mão de obra, porque ele exigia o negócio das 3 palestras, ela veio para parlamentar, se não podia eximir das... Ele disse que não. Bom, finalmente ela pediu se não podia, porque se ela viesse ia ser um mundo de gente, ele até concordou, ia ser um inferno, né? Cada vez que ela viesse para assistir as palestras, ia ser aquele monte de gente, então ele particularmente deu. Bom, no dia do batizado vieram ônibus para ver a Xuxa, e depois ela rezou diante de uma imagem de Nossa Senhora. Ele teve que tirar a imagem da igreja, porque, bom, era de peregrinação, feito Aparecida, não por causa de Nossa Senhora, evidentemente, né? Mas por causa da Xuxa, que rezou diante da imagem de Nossa Senhora. Quer dizer, são fetiches que a mídia constrói e que é misturado, faz uma amálgama esquisito lá com a religião, e aí vira um novo ídolo, um novo fetiche, né? Então, canoniza e diviniza coisas que têm a ver com o consumo e que banha na tinta religiosa e passa a ser uma nova divindade, né? A recusa pós-moderna da ideia de Deus se traduz num ateísmo prático derivado de um narcisismo espiritualista, onde o sujeito não tolera nenhuma referência ou instância que não seja ele mesmo, mas ele mesmo no sentido imediatista, que não tolera uma intersubjetividade comprometida, né, de que entra em relação, que tem responsabilidade pelo outro. Não se nega a ideia de Deus teoricamente, como faz a modernidade, mas essa é recusada ou mesmo ignorada numa banalização, né? Ao enfraquecer-se, então, essa ideia de Deus que é banalizada, se enfraquece também a ideia de ser humano, a ideia de homem, né? Ao se romper a relação com Deus, o homem vai se reduzir à insignificância de uma humanidade desorientada em meio a uma nebulosa plural e anódina. Passa a ser um ser sem referências ao passado, sem iniciativas presentes, sem perspectivas de futuro. Um ser que não tem uma identidade clara, concreta, mas várias, né? As quais não o definem por completo, já que este escolhe apenas uma ou outra característica dessas várias identidades e as combina entre si, né? Ao negar essa identidade, o ser humano vai perdendo suas referências e passa a ser mais um ser entre tantos outros, manipulável, coisificado, mediante teorias mais ou menos científicas, né? Mais ou menos científicas, porque o que mais tem são livros assim, que pretendem ser de ajuda, mas que não sei se ajudam muito, autoajuda, que misturam coisas científicas com coisas da imaginação, né? Que mudam constantemente. Visto apenas em seu âmbito biológico, tratado como um mero objeto, reduzido ao âmbito do relativismo moral, onde os juízos são meramente subjetivos, o ser humano vai ficando então cada vez mais fragmentado, definido apenas por suas particularidades, perde sua capacidade de dar sentido às coisas e, sobretudo, de encontrar um sentido transcendente nas mesmas, né? Denominado como indivíduo ao invés de pessoa, porque a pessoa é responsável, é livre, decide. O indivíduo dá o sabor, né? Não se autocompreende a partir da alteridade, da responsabilidade pelo outro, mas utiliza as coisas de acordo com suas necessidades, suas expectativas, de forma volátil. A volatilidade talvez seja a categoria que melhor define, né? Rápida, inconsistente. Um conjunto de reações biológicas e psicológicas sem referência a um transcendente, a Deus. É apenas um indivíduo, né? Não aberto à comunicação com o outro, não é um ser de autotranscendência, como Rahner define o ser humano, né?
Então, as relações estabelecidas por esse sujeito pós-moderno, como ele mesmo, é rápida, passageira. Tudo é efêmero, a gente vê hoje, né? Namoros, relações afetivas, compromissos, né? Entradas na vida religiosa, no seminário, coisas que são para sempre, não são mais para sempre. Nada mais é para sempre, né? Então, namorou 5 anos, casou, mês e meio depois, está separado. Mas como? Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Mas como não tinha nada a ver? Não tinha nada a ver. Acabou, já era. Ficou, não ficou, beijou, não beijou. É tudo rapidinho, né? A durabilidade, a permanência, o nível familiar, amoroso, conjugal, profissional, né? Assim também acontece com o relacionamento com Deus, que é buscado, quer dizer, o religioso é buscado para satisfazer necessidades imediatas, sensações seduzidas, né? Sensações seduzidas. Algumas propostas de hoje, e mesmo as que se auto-intitulam igrejas, padecem dessa característica. Então, é uma cultura de sensações e direitos. A palavra dever é maldita, né? Responsabilidade também. Uma cultura light, onde a felicidade é alcançada quando se realizam todos os desejos esses que mudam rapidamente. Então, tem que ter a velocidade da bicicleta, que para se manter em pé não pode parar. Mas essa não está ao alcance de todos, e sim daqueles que possuem os meios para alcançá-la, não importa quais sejam. O que é importante são as conquistas individuais, o todo não importa, se o benefício não puder ser visto de forma rápida e imediata pelo indivíduo. Então, é uma crise, a gente acho que, espero que esteja ficando claro, é uma crise generalizada com matizes muito diversos. Por isso é que, bom, Gianni Vattimo é o que batalhou e cunhou bastante essa característica do pensiero debole, o pensamento fraco, né? Um pensamento forte não tem lugar, não tem cidadania numa cultura assim. Um pensamento fraco, uma virada epistemológica que, devido ao desencanto da razão, que não consegue dizer o que é a realidade, nem mesmo oferecer fundamentos, princípios claros, fortes, né? Prevalece a contingência, o provisório, a descontinuidade. Surge uma nova sensibilidade que prefere o particular, a dispersão, a fragmentação. Do ponto de vista psicológico, o que caracteriza isso é uma perda de sentido, vivida como vazio existencial. Muitas vezes é o caminho aberto para quê? Para a evasão, para as drogas, para o consumismo, para o hedonismo, a gente vê isso, né? Dentro desse panorama, evidentemente, a crise religiosa é inegável, né? Agora, por outro lado, o que eu gostaria de assinalar como positivo é que ainda persiste a busca pelo transcendente. Nem poderia ser de outra maneira, porque o vazio que isso gera é uma coisa tão insuportável que as pessoas buscam, continuam desesperadamente buscando algo que dê sentido à sua vida, né? Essa busca convive com o desejo de satisfação pessoal, imediata, e aí é que essas novas propostas entram e ocupam o lugar, porque prometem o quê? Prometem imediato, descarrego imediato, né? Eu quero isso, então toma, né? É uma negociação prometendo trazer aquilo que está sendo desejado imediatamente, né? Uma busca incessante pelo sagrado, sem com isso ter que escutar autoridades, teólogos, né? Sem com isso ter que mudar de vida, assumir responsabilidades. É uma busca por algo que atinge o coração humano, a pessoa quer sentir-se querida, amada, e isso é profundamente humano, mas é uma coisa que fica na superficialidade muitas vezes, né? Então, nesse contexto, difundem-se novas experiências religiosas que geram movimentos, associações, grupos, organizações. Nesses ambientes, pessoas afastadas irremissivelmente das instituições históricas se sentem livres, abertas a uma experiência do sagrado e em meio a uma nova fraternidade existente nesse ambiente, que não são uma fraternidade que não é encontrada nos ambientes dos outros espaços sociais. Acontece um sentimento de pertença e comunicabilidade, e as pessoas se sentem participando de uma certa maneira, reencontram um fio de sentido para a vida. O Deus buscado e encontrado nessa nova chave de compreensão se revela sobretudo através da experiência.
e, sobretudo, através do sentimento de sua presença, de sua energia, é uma palavra muito usada, que circunda, que plenifica, que pacifica. É o divino que anima o movimento da vida, né? A natureza, a contemplação da natureza é algo muito presente nesse tipo de religiosidade. Todo o real pode ser unificado em Deus. Através do sentimento se entra em comunhão com Ele. E a razão não parece ter um papel muito determinante. Surgem diversas denominações e espiritualidades para atender esses desejos, né, das pessoas que estão nessa busca. É uma religiosidade difusa, como dizem estudiosos. Mas, o que acontece? Ao menor sinal de crise, isso balança, né? Há uma debilidade nessa experiência, né? O desejo volta a recrudescer e volta a procurar esse sentido em outro lugar, né? Então se vê que os avanços, as mudanças não conseguiram apagar esse desejo de Deus do coração humano. Essa busca, então, no fundo, não é uma busca por uma religião, e sim uma busca por uma espiritualidade que ofereça um caminho para a experiência, ofereça um leito por onde a água possa correr, algo que dê sentido à vida. Essa busca do homem pós-moderno muitas vezes provoca perplexidade dentro das estruturas eclesiais. Porque se por um lado esse anseio por uma experiência de Deus é um fator positivo, leva o crente a voltar-se para Deus, desenvolver uma fé mais convicta na vida e no cotidiano, essa experiência muitas vezes está desvinculada da norma moral, da verdade dogmática, da pertença institucional. Então essa é a interpelação que habitou muitos corações de homens e mulheres que viveram no século XX e que vivem hoje no século XXI. Devido a mudanças tão profundas ocorridas nesse processo histórico recente, que contou como isso afetou a mística cristã. Enquanto anteriormente os grandes místicos eram pessoas vinculadas à instituição e nem cogitavam em não se vincular, vivendo suas experiências dentro dela, controlados por ela, bem controlados até, acompanhados. Santo Inácio esteve 4 vezes preso pela Inquisição, 4 vezes, né? E mesmo assim, quando fundou a Companhia de Jesus, foi se apresentar ao Papa e entendeu que a companhia devia fazer um voto especial de obediência ao Papa no que dizia respeito às missões. Nunca se compreendeu fora da instituição Igreja Católica. Santa Teresa penou na mão da hierarquia. Porque uma mulher, né? A inteligência que tinha e as experiências que tinha, a gente pode bem imaginar o bicho raro que era na sua época, né? Andando pela Espanha fora, fundando conventos e tal. Tanto que dizem que suas últimas palavras foram: morro, enfim, filha da igreja. Quer dizer, consegui ficar dentro, não sair. São João da Cruz foi preso pelos próprios confrades. Os próprios carmelitas o prenderam, porque ele fez a reforma do Carmelo, ficou na masmorra lá, pão e água, preso pelos próprios confrades. A história dos místicos nunca foi fácil, nunca, né? Mas eles nunca cogitaram em ficar fora da instituição, uma coisa que nem passava pela cabeça. No século XX, no entanto, se percebe a presença de homens e mulheres místicos, cristãos, sem a menor dúvida, né? Que reivindicam para si a vinculação à fé cristã e ao Evangelho de Jesus Cristo, mas que se situam ou nas beiradas, ou mesmo até com o pé fora da igreja, ou por não aceitar algumas das suas orientações, ou por serem considerados pela própria igreja membros um pouco perigosos devido a seus comportamentos não facilmente enquadráveis, membros um pouco insubmissos, né? Agora, nos parece
a mim me parece que essas figuras podem ser uma inspiração luminosa para hoje, justamente pela sua estranheza, né? Justamente pela diferença que trazem diante do modelo tradicional que se dá a denominação mística e daqueles que vivem essa experiência. A gente vê ocorrer com grande frequência a desvalorização e mesmo a deterioração de termos de significados ricos, que tem por consequência a banalização ou a perda da riqueza que eles contêm, levando-os a serem compreendidos de forma errônea e inadequada. Foi o que aconteceu com o termo mística, né? Ele decaiu da sua significação original, acabou por ser designado como uma coisa meio alienada, mística, o cara que vive nas nuvens, né? Com forte conteúdo passional, uma dose grande de irracionalidade. Não, falando é um místico, não leva ele a sério, místico, vive com a cabeça em outro lugar, né? Então, a palavra mística tem permanecido conectada a algo sobrenatural, fora da realidade, né? Gerando, inclusive, um certo distanciamento, estranhamento, um certo temor em mencioná-la e repeti-la. Para muitos estudiosos e críticos, a mística é vista com certa suspeita, certo desprezo, pois, segundo estes, a mística não leva em consideração o ser humano inserido na história, dotado de razão. Seja em que âmbito esteja sendo referido ou analisada, religioso ou ateu, ela é sempre vista numa perspectiva dualista, mais precisamente de oposição entre natural e sobrenatural. Um dos motivos, né, da desvalorização do real valor da mística aconteceu no século XVII. Nesse período, a mística oscilou de uma forma espantosa. Enquanto viveu seu chamado século de ouro, porque houve muitos místicos, foi também vista como algo que merecia desconfiança, algo que ficou meio à parte, sobretudo do pensar cristão. Foi relegado ao âmbito do excepcional, do sobrenatural, né? Algo que ficou de fora do terreno comum e normal da vida humana, um lugar marginal, justamente por causa dos fenômenos extraordinários que acompanhavam a vida dos místicos. Tudo isso se deveu ao esforço que a Igreja da Contra-Reforma fez para controlar a vida religiosa, filosófica e espiritual do mundo católico, né? Justamente nesse período é quando se escrevem grandes tratados sobre mística, que hoje dão a impressão de ser algo muito complexo, mas que procuravam ser uma resposta, né, àquele objetivo de entender o que era o fenômeno místico. Essa tentativa não foi muito bem sucedida, né, porque o que aconteceu como resposta foi o crescimento do iluminismo, né? Então não deu muito certo, né? Mas, quer dizer, havia todo um certo medo, né, das visões que as monjas de clausura tinham e sobre a qual era preciso ter um certo controle, justamente porque se vivia um momento delicado na igreja, com o cisma que a reforma tinha trazido, e a contra-reforma queria segurar o povo católico bem tranquilo, né, sob o comando da hierarquia, e não era conveniente. Então, cada um desses conventos, sobretudo de mulheres, que tinham muitas visões, muitas experiências, tinha um sacerdote tomando conta, o exorcista que tinha que ir lá exorcizar quando elas tinham muitas, né, experiências assim, arrebatadoras, né? Tudo isso era muito suspeito, né? Sobre a mística, muitas vezes tem pesado um silêncio suspeito e um olhar estereotipado. A psicologia, graças a Freud, tem lançado suspeitas sobre a sanidade mental dos místicos, considerado pessoas meias neuróticas, histéricas, anormais. Deixou-se de ver o místico como um ser humano igual a qualquer outro. Então esse vai para um lugar isolado, longe do mundo, na clausura, para estar em contato permanente com Deus, fora dos problemas que envolvem a todos. Isso é uma visão equivocada, preconceituosa, que não corresponde à realidade e à riqueza com a qual a mística, e muito especialmente a mística cristã, tem agraciado a humanidade. Então acho que é importante hoje a teologia estudar seriamente a mística cristã e, sobretudo, a história contemporânea da mesma, e fazê-lo através dos seus melhores teóricos, que são quem? Os próprios místicos, né? Os relatos dos
próprios místicos, né, que são os protagonistas de suas experiências, é que vão mostrar como a experiência mística não é algo que coloca o ser humano fora do mundo, fora da realidade, muito pelo contrário. É algo que o faz mergulhar mais ainda dentro da própria realidade. Então, esses místicos do século XX, né, eu vou enumerar alguns deles e brevemente falar das suas experiências. Foram pessoas perfeitamente ativas, comprometidas e responsáveis pelas questões de seu tempo. Se encontramos ao longo da história do cristianismo grandes figuras que são religiosos e monges contemplativos, é possível encontrar igualmente, à margem do calendário da Igreja e de seus processos de canonização, homens e mulheres que viveram a união com Deus e o compromisso com o mundo de forma extraordinariamente integrada e luminosa. Quanto mais íntimos e próximos de Deus, mais a experiência mística demonstrou a necessidade do meio e se inseriu na luta por melhorá-lo, sempre levando em consideração o valor e a dignidade da vida humana. Karl Rahner, que é o maior teólogo católico do século XX, disse aquela famosa frase, né? O cristão do futuro ou será um místico ou não será nem cristão. Karl Rahner exprimia aquela que não é tanto uma previsão, mas uma afirmação, que se de um lado, de fato, o iluminismo varreu para longe, beneficamente, né, aquilo que poderiam ser elementos supersticiosos ou mágicos da religião, por outro lado, contribuiu para evidenciar o núcleo místico do cristianismo, a partir da mensagem essencial de Jesus, que é: o reino de Deus está presente e se encontra dentro de vocês. Isso é o núcleo da mensagem cristã. Então, nessa afirmação de Rahner, se pode começar a entender a mística dentro do seu real contexto. A riqueza e a profundidade interior, segundo o cristianismo, devem desembocar sempre, naturalmente, no compromisso na história, na ação. Essa pode assumir diferentes aspectos, dependendo das circunstâncias. Pode ter um caráter marcadamente religioso, caritativo, mas também pode ser no social, no político, pode ser no mundo intelectual. De qualquer modo, sendo totalmente o contrário da fuga da realidade. Há muitas figuras de místicos onde se pode constatar tais afirmações, mas as biografias são pouco conhecidas, sendo muitas vezes desvalorizadas e irrealmente idealizadas, né? É exatamente nos testemunhos desses místicos que se encontra a melhor forma de compreender o que é realmente a mística cristã e de obter uma informação segura sobre a natureza e o conteúdo desse tipo singular de experiência. Tal experiência acontece dentro da história de vida do próprio ser humano, e daí brota o seu encontro com o outro absoluto. Experiência que anula a intransponibilidade hermenêutica entre o divino e o humano. A afirmação de que o místico, porque está unido a Deus, não está inserido em seu contexto social, político, econômico, religioso, é totalmente inconsistente. Basta olhar a vida dos místicos, né? E é de notar que essas pessoas, homens ou mulheres, né, se por acaso viveram fenômenos extraordinários, como êxtase, isso é a coisa que eles dão a menor importância. Não é nada importante. Isso é o de menos. O que importa é a caridade, é o serviço ao outro. Isso aqui é o principal para eles, né? Então, eu destacaria alguns, por exemplo, né, para ficar naqueles que pertenceram à instituição, mas que a questionaram desde dentro. Thomas Merton. Thomas Merton é americano. Só dizer, um místico americano já é uma coisa extraordinária. Não há sociedade menos propícia ao surgimento da experiência mística do que os Estados Unidos, no século XX. Filho de uma francesa como americano, este é Thomas Merton, né? Um homem extraordinariamente sensível, inteligente, cujo itinerário complexo de vida pode ser lido num extraordinário livro, A Montanha dos Sete Patamares, né? Thomas Merton sentiu o chamado de Deus para ser monge e por aí foi, vida contemplativa e tal.
Thomas Merton marcou o dia e o lugar onde sua vida de monge deu uma virada. Na esquina, numa determinada esquina da cidadezinha onde ele morava, em Louisville, no Kentucky. No Kentucky. Ele ali sentiu que tinha que continuar a ser monge, mas que o seu monaquismo, a sua vocação monástica não podia ficar confinada no convento, tinha que se voltar para fora. A partir daí, Thomas Merton passou a escrever semanalmente nos maiores jornais americanos, artigos que eram lidos e discutidos por toda a população dos Estados Unidos e fora de lá, né? Sobre, não sobre os êxtases místicos ou sobre a regra de São Bento, nem nada disso, sobre a guerra do Vietnã, sobre a política internacional dos presidentes americanos. Depois, Thomas Merton se voltou para o monaquismo oriental e foi pioneiro no diálogo entre Oriente e Ocidente. Morreu prematuramente, com 50 e poucos anos, justamente na Tailândia, se não me engano. Numa viagem, num congresso entre monges budistas e cristãos na Tailândia, onde estava justamente vivendo e experimentando concretamente, testemunhando aquilo que ele tanto acreditava, que era o diálogo entre o monaquismo oriental e ocidental. Isso foi Thomas Merton. Nada de fora da realidade, nada de esquisitice, nada de confinamento, um monge aberto ao mundo, né? Um outro exemplo, que agora foi beatificado, fiquei impressionada como demorou tanto tempo. Charles de Foucault, oficial francês. Oficial francês é um negócio muito especial, né? O cara é uma elite das elites das elites, né? Fez campanha na África e tal, ficou órfão cedo, era um homem extremamente refinado, né? Mas era libertino, dava festas no seu apartamento solteiro e tal, até que um dia ele começa um processo interior, uma revolução, entra numa igreja, procura o confessionário e o padre diz, ajoelhe-se, e ele se confessa e a partir dali sua vida muda. Então, o carisma de Charles de Foucault é uma coisa assim complexa e muito bonita, porque ele se sente atraído pela vida oculta de Jesus em Nazaré. Então ele vai para Nazaré, vive como carpinteiro, ele busca, nada parece ser aquilo que é, o que Deus lhe pede, ele entra na trapa, ele entra primeiro, acho que nos beneditinos, não é aquilo, muda, vai para outra. Inegavelmente é um místico, é um contemplativo, os escritos espirituais dele são belíssimos, mas parece que é sempre insatisfeito e tal. Bom, a uma certa altura ele vai viver uma vida eremítica praticamente, no meio dos tuaregues, no deserto, e ele vai tentar formar um grupo, uma comunidade, não consegue, né? Às vezes um companheiro, mas logo vai embora, finalmente ele é morto, né? Tem uma rebelião lá dos tuaregues e acabam matando ele, mas enfim, é assassinado com um tiro e tal. Na hora que ele morre, é feito cogumelo. Vai ter irmãs de Foucault, padre de Foucault, irmãos de Foucault, famílias e famílias e famílias religiosas que vão se formar. Aquele negócio do grão de trigo que cai na terra quando morre, um monte de gente. A família de Foucault não tem mãos a medir hoje em dia, né? Em volta do carisma de Charles de Foucault, pioneiro do diálogo com o Islã. Por que eu estou citando ele, né? Então, é alguém que, quer dizer, o tempo todo ele buscou o seu lugar dentro da instituição. Foi difícil encontrar, porque na verdade ele estava num lugar onde a igreja só ia entrar depois. Ele estava abrindo caminho, né? Ele não sabia disso, e eu acho que nem a igreja sabia, né? Na verdade, ele estava fazendo o que o Vaticano II ia dizer anos, décadas depois, né? Quer dizer, o místico muitas vezes é profeta também, né? Abre caminho sem nem estar consciente disso, né? Deus está agindo nele e nele, através dele, abrindo caminho para gerações futuras, né? Uma maravilha o que aconteceu com Charles de Foucault. Homens como Jacques Maritain, quando ficou viúvo, foi viver com os irmãozinhos de Foucault, né? As irmãzinhas de Foucault fazem coisas maravilhosas. No Brasil temos várias comunidades, inclusive lá com os índios de Tapirapé, com Dom Pedro Casaldáliga, né? Que tem um relato delas que me emociona, eu acho lindíssimo, né? Elas estão há décadas lá. Quando Dom Pedro perguntaram a elas, bom, e desde que as senhoras estão lá, os índios de Tapirapé, tem muitos que se converteram ao catolicismo, se batizaram? Elas, não, quase nenhum. Ué, mas então o que adianta vocês estarem aí? Não,
quando nós chegamos aqui, os índios, a partir do terceiro filho, cometiam infanticídio, matavam, porque para fugir do branco com dor dá. Três, então eles achavam melhor, para a criança não ser morta pelo branco, matar. E a partir do que nós estamos aqui, os infanticídios foram caindo, reduziram quase ao zero. E a gente acha que isso é evangelho, é claro que é. Né? Então é a vida, né? É o evangelho da vida acontecendo pela presença, pelo testemunho das irmãzinhas de Foucault, que tem sua capela, fazem sua adoração ao Santíssimo, mas, quer dizer, respeitam a vida de fé dos indígenas, estão ali com eles vivendo o Evangelho de Jesus. Tudo originado da saga do místico Charles de Foucault. Bom, tem alguns místicos que são mais das margens da instituição. Então, vou citar algumas mulheres. As mulheres, coitadinhas, ficam sempre meio nas margens, que é mais difícil elas serem assimiladas, né? Vou citar uma americana que eu admiro muito, Dorothy Day. Dorothy Day é uma americana que também se converteu tardiamente ao catolicismo, né? Ela era uma mulher, sempre foi muito consciente, assim, politicamente, foi ativista política desde cedo, presa várias vezes, né? Então essa mulher, nas ruas de Nova York, ela nasceu em Chicago, né? Mas foi nas ruas de Nova York onde ela desenvolveu mais o seu apostolado e a sua atividade política. Ela criou um jornal, primeiro, chamado Catholic Worker, né? Que era um jornal onde os operários podiam expressar suas lutas, se organizar, né? E conseguiu um lugar, uma casa, uma sede que existe até hoje, onde os operários que não tinham lugar para morar, os homeless, podiam morar, podiam se reunir, então ela que animava tudo isso, tinha uma capela. Bom, a vida de Dorothy Day não foi propriamente uma vida muito tranquila, eclesialmente falando. Ela teve um amante, do qual esperou um filho, cujo filho abortou. Depois, quando a sua conversão progrediu, ela entendeu que não podia mais ficar com essa pessoa, se separou, viveu sozinha seus últimos anos. Dorothy Day e Thomas Merton se correspondiam bastante, né? Thomas Merton era como assim um grande confidente espiritual, né? Mas Dorothy Day tinha experiências profundíssimas de Deus. E foram essas experiências que a fizeram continuar nesse caminho dificílimo para ela. Porque a relação dela com as autoridades eclesiásticas, a gente pode imaginar como era difícil, né? Uma mulher com esse tipo de vida livre, com esse tipo de atividade, tendo sido presa várias vezes, né? Numa organização e numa atividade que se queria católica, mas que não tinha uma direta pertença, né? Dorothy Day morreu já mais velha, para lá dos 70 anos, quase com 80, né? Se confessando católica, cristã e tal. A obra dela continua até hoje. Eu agora que estive em El Salvador para os 30 anos do martírio de Dom Romero, tinha toda uma delegação do Catholic Worker, né? Todos os filhos de Dorothy Day que continuam na sua luta, né, pelo operariado, por aqueles que hoje nos Estados Unidos, a maioria são latinos ou são imigrantes, né, que não têm onde morar, trabalhadores que perdem o emprego, que não, né, lutam por melhores condições de vida e a partir da sua fé. A outra é uma filósofa francesa. É minha companheira há muitos anos, Simone Weil. Eu descobri essa mulher lendo um livro, né? Eu tenho publicado, inclusive, né, sobre ela e tudo. Eu descobri a Simone Weil lendo um livro que a Cléia Bose, que é uma psicóloga paulista, escreveu uma coletânea de textos. Fiquei maravilhada, li aquilo, fui atrás, né? Simone Weil, ela viveu 34 anos, morreu super jovem, né? Desde cedo, ela tinha um irmão, era ela e o irmão, família de procedência judia, mas agnósticos, judeus agnósticos, né? Do pai médico. Os pais sempre quiseram que os filhos tivessem uma educação esmeradíssima. O irmão era uma inteligência excepcional, um dos maiores matemáticos do século XX, desde menino se destacou, foi para Princeton, né? E ela se considerava medíocre diante do irmão, os pais enalteciam a inteligência do irmão. Bom, ela foi ser filósofa, estudar filosofia com o grande filósofo Alain, um filósofo com muita expressão na França, né? Alain era uma pessoa muito idealista, né?
que se inspirava muito em Platão e que tinha uma filosofia, um jeito de fazer filosofia muito aberto, né? Que acreditava na filosofia como exercício do espírito, né? Então Simone Weil assimilou isso de Alain, mas superou o mestre de longe, né? Bom, desde o início, desde muito jovem, ela tem uma compaixão inata por todo sofredor, todo pobre e tal. Então tem histórias da infância, da juventude e tal. E ela, quando acaba o curso de filosofia, ela vai trabalhar um ano numa fábrica, que ela queria experimentar desde dentro, né, o modo de vida dos operários e tal. Ali ela é um ano sofridíssimo, que ela era frágil, de saúde frágil, inclusive, não tinha jeito nenhum para isso, mas ela faz questão, enfim, um ano, a sua saúde fica muito debilitada. Quando ela sai dali, ela está tão enfraquecida que os pais a mandam fazer uma viagem para ver se ela se recupera um pouco. E ali ela tem o seu primeiro encontro com o cristianismo. Ela vai a Portugal, em Póvoa do Varzim, ela chega no dia 15 de setembro, que é a festa de Nossa Senhora das Dores, e tem uma procissão acontecendo em volta do lago, e as mulheres dos pescadores estão cantando cânticos católicos que ela não entende, que são cantados em português, mas aquilo lhe entra na alma de uma maneira que ela diz que ali ela entendeu que o cristianismo é a religião dos escravos, que os escravos não podem não aderir a ela, e ela dizia, eu entre eles. O que eu acho mais extraordinário, Décio vai entender isso melhor que eu, porque ela pega a afirmação de Nietzsche, mas ela inverte, né? Nietzsche diz isso como uma crítica feroz ao cristianismo, né? Religião dos escravos, mas ela pega isso e diz, e se coloca no rol dos escravos. Bom, depois disso ela vai a Assis. Em Assis ela era louca por São Francisco, né? Ela tem uma experiência belíssima e ligada mais à estética, né? Na Basílica de Santa Maria degli Angeli, alguma coisa a obriga a ficar de joelhos. E depois em Solesmes, um mosteiro beneditino da França, escutando o canto gregoriano na Semana Santa. Ela está com dores de cabeça que ela tinha terríveis, né? Ali ela tem uma experiência da Paixão de Cristo muito forte. Logo depois disso, um jovem inglês lhe dá um poema de um poeta inglês católico do século XIX, chamado Love, que é um poema eucarístico, né? O amor botou a mesa para mim, me serviu, e eu disse, eu não sou digna, não, mas... E ela começou a recitar, a ler esse poema, e um dia, durante a recitação, ela diz, Cristo em pessoa desceu e me tomou. Então, Simone Weil teve uma experiência mística a partir daí. Começa a acontecer a Segunda Guerra, né? Paris vai ser invadida e ela tem que levar os pais, que dizem que não saem se ela não for. Ela não queria sair, ela queria ficar, mas os pais saem, ela tem que, se os pais ficassem, não seriam pegos imediatamente, né? Eram judeus, ela vai levar os pais para os Estados Unidos. Então eles ficam em Marseille esperando o barco que os levará aos Estados Unidos, e ali ela encontra um padre dominicano com quem ela começa a conversar muito, né? E conta, narra suas experiências. Esse padre, bom, fica encantado, maravilhado com aquela jovem mulher excepcional e propõe a ela o batismo. É muito interessante porque ela recusa. Ela diz, não sinto que Deus me chame a me batizar. Mas a senhora não diz que Cristo a tomou? A senhora não se considera cristã? Eu tenho certeza que sou cristã. Mas depois não quer se batizar. Eu tenho muita dificuldade com a igreja, ela explica. Primeiro, quer dizer, eu quero continuar fazendo filosofia. Se eu entrar na igreja, vai acontecer comigo o que aconteceu, por exemplo, com um filósofo que eu conheço, admiro muito, Jacques Maritain. Eu vou ter que fazer a filosofia que a igreja me disser para fazer. Eu não quero isso. Eu acho que o pensamento tem que ser livre. Depois eu não concordo com certos capítulos da história da igreja. Aí ela tira os argumentos todos que todo mundo tira. A Inquisição, as Cruzadas, ela acha aquilo absurdo, como é que continua, não sei o quê. Evidentemente, se ela não tivesse morrido tão jovem, eu acho que ela teria conseguido, né, resolver certos problemas que ela tinha. O Padre Perrin é um dominicano muito inteligente e muito hábil e não a choca em momento nenhum, continua dialogando com ela e tal. Bom, ela passa longas horas de oração na capela dos dominicanos, depois disso ela conversa com ele e de repente sai a autorização para eles embarcarem. Ela leva os pais para os Estados Unidos, né, e consegue voltar para a Inglaterra, porque a intenção dela era entrar de novo na França, né, e colaborar com a resistência. Mas de Gaulle não a deixa entrar na França, porque tem medo dela, acha que ela é uma maluca, uma incendiária, que vai atrapalhar o trabalho da resistência. E isso mata ela de tristeza, né? Ela tem que ficar na retaguarda.
Na Inglaterra, ela colabora escrevendo um boletim, né? E ali ela tem experiências espirituais assim belíssimas, que estão todas registradas por escrito. A obra dela, que ela nunca publicou muita coisa, porque morreu muito jovem, né? Depois que ela morreu, a mãe, os amigos, tudo recolheram o que tinham dela, deu 19 volumes que estão sendo publicados pela edição Gallimard. 19 volumes de obras publicadas, né? Uma coisa espetacular, né? Os trabalhos dela escritos, né? E então ela começa, como ela não comia mais do que a ração permitida para os que estavam no front, para os refugiados, e frio, não tinha calefação em casa, ela vai se debilitando, até que fica tuberculosa, é internada num sanatório e morre em Ashford, perto de Londres, né? Sozinha. Então, recentemente, foi revelado por uma amiga que a visitava de vez em quando, ela já internada, que numa das vezes em que a visitou, ela já muito fraca, ela pediu à amiga que a batizasse, né? Então, como ela estava perto da morte, não ia mais, né, ter como trabalhar, pensar, escrever, né? Ela pediu à amiga que com a água da torneira a batizasse, e a amiga o fez. A amiga não revelou nada por respeito à família durante um tempo. Mas depois ela ficou com medo, de repente eu morro com esse segredo, né? Então, revelou, gravou um vídeo e deu desse depoimento. Então, é o que tudo indica, a Simone Weil foi batizada. Então, quer dizer, alguém bem à margem, com dificuldades com a instituição, dificuldades muito parecidas com muitos de nossos contemporâneos, né? Alguém apaixonada por Jesus Cristo, mas com grandes dificuldades com a igreja, enfim. Então, me parece que há muitos e muitos casos assim, né? Justamente porque no século XX a modernidade já tinha feito um longo percurso, as pessoas já tinham uma razão crítica, um pensamento crítico muito desenvolvido, e a fé já penetrava, e ela já fazia uma experiência da fé passada pelo crivo da crítica moderna, né? Então, isso meio que as obrigava a fazer novas sínteses. Eu citei esses casos, há muitos outros, por exemplo, a francesa Madeleine Delbrel, que vivia com o povo da rua, né? Era uma mística extraordinária, vivia com o povo da rua. A Madre Teresa de Calcutá, quer dizer, é uma freira dentro da sua congregação. Ela foi tão diferente que teve que fundar outra congregação, porque a congregação dela não conseguia absorvê-la, né? E por aí vamos, né? Então, eu digo isso, quer dizer, acho que hoje é importante, né, reler o que é o conceito e a experiência concreta da mística cristã dentro dos novos tempos que nós atravessamos, né? E perceber o que essas figuras paradigmáticas, né, desses místicos dos tempos de hoje nos dizem a respeito da fé e do testemunho que nós somos chamados a dar hoje para os nossos contemporâneos. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Maria Clara, por essa condução do tempo, do pensamento do Ocidente, e por essa contextualização e horizontes que nos abrem para a perspectiva cristã em tempos de tanta complexidade, de fragmentação, etc. Então, nesse momento, é o momento que a gente prometeu de abertura para um diálogo mais direto com Maria Clara, que pode ser feito através do microfone ou de perguntas dirigidas à mesa por escrito. A gente está aqui, o João e Carol, né, podem nos ajudar buscando a pergunta, se for o caso. Mas as duas modalidades são possíveis: ouvir direto à mesa, com o uso do microfone, ou a equipe de acolhida vai estar circulando pelos corredores e recolhendo as perguntas por escrito, quem quiser fazer por escrito. Ok, então eu vou começar, já que estou mais próximo, vou usar do privilégio aqui para ir
aguçando o gosto das perguntas. Maria Clara, na sua ampla contextualização didática, né, a gente percebe passagem praticamente, resumidamente, vamos dizer, do pensamento forte, típico da modernidade, das grandes narrativas, né, das grandes utopias, ou poderíamos dizer, da perspectiva totalizante, forte, né, do pensamento forte, para tempos com os diversos nomes, mas vamos ficar na pós-modernidade, de fragmentação do líquido, não é? Ou do pensamento fraco, vamos dizer assim. Depois você nos sugere, nessa contextualização, em termos de uma reconfiguração da presença cristã, de um modo de ser cristão no mundo, o horizonte dos místicos, ou o cenário da experiência dos místicos, e não tão distantes, né? Mas você trouxe místicos aqui próximos desse nosso contexto. Então, e no caso aqui, na sua apresentação do místico, eu sentia, quer dizer, ao mesmo tempo você tem um paradoxo, você tem força e tem fraqueza. Quer dizer, a força está como contagia, quer dizer, como é a autenticidade, a inteireza, quer dizer, dessas figuras que você relatou, né, uma força. Ao mesmo tempo, fraqueza, porque fraqueza no sentido pelo despojamento, pela desproteção, pela falta de braços de segurança, quer dizer, até mesmo institucional. Então, eu perguntaria assim para Maria Clara, qual a diferença da fraqueza, né, desses místicos, ou dessas figuras místicas, na relação com a fraqueza apresentada do pensamento débil, quer dizer, o que é que distingue? Não é da mesma qualidade, me parece. Então, assim, como você nos ajudaria a pensar em distinguir? Ao mesmo tempo, é força de proximidade, mas distingue, isso não é a mesma fraqueza. Então, a fraqueza do pensamento, do pensiero débole, né, do pensamento fraco, é uma fraqueza que não acredita na consistência do discurso, no rigor do conceito, na fortaleza da razão, né? Enfim, só acredita naquilo que é produzido a cada instante, segundo o convite fragmentado de uma realidade mutante, movediça e tal, né? A fraqueza do místico é a fraqueza própria do Evangelho, né? É a fraqueza daquele que não tem outra segurança senão o Deus em quem acredita, né? E que não se segura nas seguranças humanas, digamos assim, né? Ao contrário, se despoja delas para ficar mais livre e disponível, né? Eu acho que essa é um pouco a diferença. O místico só tem como força a convicção, né? A convicção de que a sua experiência é verdadeira, e por isso ele é capaz de dar a vida, morrer, se deixar matar, né? A gente falava sobre isso lá em El Salvador, sobre a questão de Monsenhor Romero, né? Dom Romero, se é martírio, se não é martírio, que fica aquela discussão. Não, porque mártir é aquele que é morto por ódio à fé católica. Dom Romero não foi morto por isso. Quer dizer, o mártir não é um kamikaze, não é alguém que se joga de encontro à morte, que está doidinho para morrer, não é isso, né? Quer dizer, a morte lhe vem ao encontro porque ele não se afasta do seu caminho, porque ele sente que é isso que Deus lhe pede. Seria muito mais tranquila a vida da Dorothy Day se ela resolvesse, enfim, casar, ter filho, formar uma família, como todas as mulheres normais. Para Thomas Merton, bom, ele se enquadrar lá, como todos os monges da sua época, em vez de ficar inventando moda, né? Mas, quer dizer, o místico tem, trabalhando ele por dentro, esse fogo que o queima, e é onde ele sente que Deus lhe pede algo, o leva algo, o move algo, e se ele não fizer aquilo, ele prefere morrer a deixar de fazer aquilo. Então,
Isso é a sua força. Mas para essa força, bom, ele é fraco diante do mundo, né? Eu acho que no místico se dá o paradoxo que São Paulo diz, né? Deus escolheu aquilo que é fraco para confundir os fortes, né? Enquanto que o pensamento fraco não. O pensamento fraco não acredita na força da razão, né? Não aposta nisso. Ok, obrigado. Quando alguém quiser fazer uso do microfone, pode se aproximar aqui, fica mais fácil para eu saber. Né? João, pode também segurar. Temos aqui uma pergunta, acho que você já abordou, mas de qualquer maneira, o que dizer sobre a mentalidade moderna que vê na religião uma privação da liberdade do homem? Eu acho que houve até uma certa maneira de viver a religião, de propô-la, de entendê-la, que poderia até ser vista assim. Eu acho que muitas vezes uma religião onde a instituição sufocou o carisma, corria o risco de parecer que sufocava, poderia até dar essa impressão. Mas isso não é a verdadeira face, o verdadeiro rosto da religião. Hoje há toda uma discussão em teologia entre fé e religião, né? Quer dizer, há toda uma discussão se, na verdade, não se deveria buscar despojar um pouco o cristianismo do seu estatuto de religião e defini-lo mais como fé. Por quê? Porque tudo isso que é a roupagem institucional, burocrática, doutrinária, isso é consequência da religião, dos mais de 20 séculos que o cristianismo tem na história e que foi se constituindo inevitavelmente, foi adquirindo um certo peso estrutural que lhe foi sendo pedido pela história. Mas o núcleo mesmo, né, aquilo sem o qual não se pode dizer que existe cristianismo, na verdade, é uma fé. É um caminho de vida, um sentido de vida. Então, hoje, muitos teólogos, inclusive alguns muito ilustres, o padre Joseph Moin, um grande teólogo jesuíta francês, ele trabalha muito isso num dos seus últimos livros, né? Na verdade, não se pode dizer que Jesus quis fundar uma religião. Não, ele já tinha uma. Jesus era um judeu, né? Ele propõe, na verdade, o resgate do verdadeiro espírito da sua religião, da religião do seu povo, que no entender dele tinha se perdido, tinha se deturpado, tinha se conspurcado, né? Ele quer resgatar isso, né? Agora, quer dizer, essa novidade foi tão nova, foi tão impressionante, que não coube dentro da sinagoga, que estava toda ela meio enrijecida por essas deturpações. Então, foi preciso romper com a sinagoga e fundar uma nova religião. Então, o cristianismo foi... mas foram os seguidores de Jesus que fizeram isso. Agora, o cristianismo tem sido chamado, em vários momentos da história, a depurar, né, a sua estrutura religiosa de vários dos seus elementos para reencontrar esse núcleo brilhante, né, e fundamental daquilo que é ele enquanto fé, enquanto caminho de vida, né? Eu acho que cada vez que a gente faz isso, a liberdade humana fica mais, tem mais chance de se expressar, né, e de reencontrar realmente o caminho da experiência profunda de Deus. Tem uma outra questão sobre como fica a espiritualidade católica, romana, popular e carismática, quando a primeira, entendo que no caso a romana e popular, se devota a algum santo, até nativo ou lugar, e a segunda rivaliza com os movimentos neo ou pós-pentecostais, priorizando a emoção pela emoção, em detrimento da busca das autoridades teológicas. Nossa, é uma pergunta enorme. Vamos assim desglosá-la, né? Considerando o imediatismo moderno, como fica a espiritualidade católica romana, popular e carismática, né? Quando a primeira se devota a algum santo, então a espiritualidade católica romana, né, dá muita importância ao culto aos santos, é uma riqueza que a gente tem, inclusive uma riqueza que vem desde o catolicismo colonial, né?
A gente conhece aquela quadrinha que o Pedro Ribeiro de Oliveira gosta de citar: muito santo, pouco padre, muita reza, pouca missa. O culto aos santos é bem brasileiro desde a época da colônia, né? Algum santo até nativo, o lugar. E a segunda, rivalizando com os movimentos neo-pós-pentecostais, priorizando a emoção pela emoção em detrimento da busca às autoridades teológicas. Então, eu acho que a gente tem que preservar aquilo que é a nossa identidade, né? Preservar o Evangelho, preservar aquilo que é uma riqueza nossa. Acho que a devoção à Nossa Senhora, o culto aos santos, é uma riqueza do nosso povo, e isso a gente não pode. Foi uma lição do Vaticano II. Depois do Vaticano II, todo mundo tirou, muitas paróquias tiraram os santos, botaram lá, o povo foi buscar os santos lá atrás da igreja e teve que trazer os santos de volta, né? Eu acho que isso é parte. O que não dá é para fazer com que os santos fiquem mais importantes que Jesus Cristo. Não, aí não é muito bom. Mas isso eu acho que é parte da nossa identidade. Agora, eu acho que é importante fazer com que as nossas igrejas reflitam uma espiritualidade onde se respire fraternidade, acolhida, onde a pessoa não se sinta anônima, perdida, rejeitada. O grande sucesso, me parece, dessas novas propostas é que eles cuidam muito da parte comunitária, porque eles são novos, né? Nós descansamos um pouco em cima dos louros, né? Nós temos toda uma tradição, então quem entra, quem sai, se chegou pela primeira vez, se não chegou, a gente não cuida muito dessa parte, né? Deixa a igreja fechada durante horas, durante o dia, não cuida muito de tomar nota do nome da pessoa nova que chegou, até porque tem muita gente, né? Eu acho que a gente, se cuidasse mais do afetivo, quem sabe essas novas neo ou pós-pentecostais atrairiam menos as pessoas. O que as pessoas querem é se sentir olhadas nos olhos, amadas, queridas, chamadas pelo nome, né? Nessa parte, eu acho que nós falhamos um pouco. Ok, então o professor Newton Cabral gostaria de fazer uma pergunta. O professor Newton Cabral é professor de História do mestrado em Ciências da Religião. Obviamente, professora, parabéns pela palestra. Obviamente, a lista de místicos seria enorme, né? Mas eu senti falta de um que eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco os escritos dele e encontrei-o ainda quando ele estava recém-chegado ao Recife, ainda residindo no Palácio dos Maninhos, uma noite em que ele estava acordado. Os mais velhos aqui têm muitos contemporâneos dele, mas os mais jovens talvez desconheçam o lado místico desta pessoa a quem estou me referindo, o ex-arcebispo Helder Câmara, que acordava nas madrugadas para rezar, para fazer a integração da própria vida, né? Não era um teólogo, no sentido restrito da palavra, no entanto, às vezes dizia frases que de uma profundidade teológica, né? Que só uma profunda mística, uma profunda integração de si mesmo era capaz de fazer. E num dos escritos dele eu encontrei algo que talvez alguém pensasse foi um franciscano escrevendo sobre o Pai Francisco. Mas Dom Helder, numa das suas vigílias da madrugada, ele diz assim: sabe quem veio me visitar hoje? Um passarinho fugindo da chuva. Eu peguei-o na mão, conversei com ele e pedi que ele rezasse, ele cantasse, enquanto eu rezava o breviário, para que juntos louvássemos ao Criador. Aí eu perguntei para o passarinho se ele gostaria de brincar comigo de peão ou de bola de gude, e pedi que antes de voltar para os jardins ele dissesse para outros pássaros, né, que aqui eles iriam encontrar sempre água fresca e alpiste, né? Isso é quando a gente vê a profundidade de um Helder Câmara, né? Eu, sinceramente, a senhora que faz simbolicamente a ponte Rio de Janeiro Recife, né, nessa integração, eu senti falta do nome, pelo menos citado, do Dom Helder, tão presente ainda entre nós, que também fez a ponte Rio de Janeiro Recife. Tem toda a razão, está certíssimo. Inclusive aqui foi uma falha imperdoável. Enfim, para me redimir, vou contar que no ano passado, no centenário dele, o reitor me encarregou de coordenar uma comissão para celebrar ao longo do ano inteiro o ano do Helder Câmara na PUC.
Bom, foi um prazer, né? Muito grande, uma alegria espiritual para mim, pessoalmente, e para nós todos que trabalhamos no grupo, ter que, enfim, ir atrás de material sobre a vida desse homem. Havia coisas que a gente já sabia, mas quanta coisa a gente não sabia que ele tinha feito. Pessoas que vinham nos procurar oferecendo fotos, material, cartas dele, escritos. Impressionante, realmente, né? Que vida tão fecunda, e justamente, né, essa dimensão, né, de ser um homem de Deus, um místico, e tudo aquilo transbordando, né, naquela criatividade apostólica, naquele serviço, naquela coerência evangélica, é uma coisa impressionante. Acho que o Rio de Janeiro e Recife foram privilegiados por terem essa presença desse homem de Deus que foi o Decano. E sem dúvida se enquadra perfeitamente nessa lista que eu fiz aqui com lugar de honra. Tá? Muito obrigada pela lembrança. Okay. Se outra pessoa deseja dirigir-se direto ao microfone, pode se aproximar para ficar mais perto, que eu possa ver. E aqui nós temos, no pós-modernismo, como deve manifestar-se um místico em meio aos avanços tecnológicos? Eu acho que o místico, justamente, o que caracteriza os autênticos místicos, né, como eu dizia, é não ignorar, ao contrário, aplaudir os avanços tecnológicos que beneficiam a humanidade. Por outro lado, ter um discernimento ético e crítico diante de avanços, entre aspas, que na verdade não são vigiados pela ética. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem esse problema, né? A ciência avança, faz descobertas fantásticas, e isso a fé não pode ter medo da ciência. Pelo contrário, isso aí foi uma contenda que já aconteceu, e que a reabilitação de Galileu pelo Papa João Paulo II já mostrou que fé e ciência tem que andar dialogando, não pode uma ter medo da outra, né? A ciência tem medo da fé porque e a fé tem medo da ciência. Não, pelo contrário, né? Então, eu acho que os místicos são aqueles, ao contrário, quer dizer, quando a gente vê a figura de um Teilhard de Chardin, que é outro místico, né, que alguém ganhou o livro dele aí, né? Teilhard de Chardin tinha uma visão, daquelas visões mesmo que só um místico tem, porque ele era um grande cientista e ao mesmo tempo era um homem de Deus, era um místico, então ele via a matéria, o universo todo transformado. Bom, os superiores ficaram um pouquinho preocupados, ele escrevia umas coisas que eram muito avançadas e disseram para ele não publicar, ele obedeceu docilmente, ainda bem que não rasgou, né? Nem queimou. Entregou tudo para a secretária, que era ao mesmo tempo sua sobrinha, pessoa muito amiga e tal. Ela guardou tudo bonitinho. Na hora que ele exalou o último suspiro, ela pegou tudo, levou para o príncipe Bernardo da Holanda, que imediatamente disse, maravilhado, financiou a publicação das obras completas. Bom, hoje Teilhard de Chardin é livro de cabeceira de papas, de bispos, né? Um gênio incontestável, né, da humanidade. Então, Teilhard de Chardin é um que jamais temeu avanços científicos, avanços tecnológicos, né? Agora, quando se usa a ciência e a tecnologia para, em laboratórios, programar raças novas que vão fazer empresas inescrupulosas lucrarem em detrimento da humanidade, não, aí certamente os místicos não estariam de acordo, né? Os místicos são críticos em relação a isso. A gente vê, sei lá, né? Tem místicos que fazem greve de fome contra a tortura. Dom Carlos fez greve de fome contra não sei o que do São Francisco. E certamente, né, se algum avanço tecnológico vai em detrimento da criação e da obra de Deus, os místicos estarão lá protestando e fazendo algum tipo de crítica. Já quer entender essa? Diante da afetividade e da subjetividade de como novo paradigma para a reflexão teológica, como entender a seguinte oração: uma teologia que não construa felicidade e bem-estar pessoal, que não leve à integração afetiva, perde plausibilidade. Bom, toda frase tirada do seu contexto é muito perigosa, né? Essa frase
no seu contexto, certamente, ela está cercada de argumentos de sustentação, dos quais aqui ela está despojada. Mas eu entendo isso no sentido assim, a teologia tem que colaborar para ajudar as pessoas a se sentirem mais integradas, mais pessoas, mais sujeitos da sua própria história, e isso inclui, né, a integração afetiva, né? Então, o risco sempre foi, o risco apontado seria que, se a teologia aponta somente para a subjetividade e para a afetividade, ela possa cair na alienação. Mas uma teologia rígida, que se entende, se autocompreende como meramente ascética, né, que responde a perguntas que ninguém fez, realmente não tem plausibilidade, né? A teologia que não está envolvida com a vida, esse foi o drama do divórcio entre teologia e espiritualidade. A teologia virou um discurso duro, um discurso meramente conceitual, que não falava mais a vida das pessoas, que não falava mais ao coração das pessoas. E a espiritualidade virou uma série de devoçõezinhas que não tinha vertebração, fez mal às duas, né? Eu acho que a união, né, de novo, a reintegração da teologia e da espiritualidade, que nunca deveriam ter se separado, mostra o verdadeiro rosto da teologia. Uma teologia que nasce de uma experiência de Deus, né, e que encontra seu método quer dizer caminho, né, na reflexão dessa experiência com o auxílio da ciência, das ciências sociais, da filosofia, né, da interpretação, para dar um produto teológico que realmente ajude as pessoas a atingir um patamar melhor de vida, vida mais plena, vida em plenitude. Espero ter respondido. Ok, então, Maria Clara, estamos chegando às 9 horas, como prometido, a gente agradece imensamente sua contribuição, não é? Esse diferencial. Nos colocando o horizonte de como fermentar a contemporaneidade, ou seja, da mística como perspectiva de fermentação e de inserção, né, cristã na contemporaneidade. Obrigado de coração. E boa noite. Os nossos alunos têm uma palavra ainda a dizer para encerramento. Nós gostaríamos de lembrar a vocês a nossa programação para amanhã. Nós começamos então às 2 horas da tarde.